nome é Guilherme Donadio e se você ainda não me conhece, o que você está fazendo se não assistiu meus outros vídeos aqui no canal? Gente, hoje eu vim apresentar para vocês os nossos próximos lançamentos, os lançamentos mais recentes do Grupo Editorial Pensamento. Começando pela editora Pensamento, uma reedição e uma nova obra da mesma autora, que é a Lindsay Squire. Trago aqui para vocês a nova edição de Bruxaria Verde e aqui um livro novo, que é o Bruxaria e Tarô. Os dois aqui pela Pensamento, capa dura, 100% coloridos e ilustrados. Esse detalhe, olha que mimo, a costura aqui na cor do livro, incrível. Bruxaria Verde vocês já conhecem. Um livro introdutório sobre bruxaria, paganismo, Wicca, cristais, elementos, feitiços, rituais, magia, iniciação, só que bem simples e totalmente ilustrado e colorido. Na folha de rosto, a gente tem aqui um tabuleiro para leitura de pêndulo no Bruxaria Verde. No Bruxaria e Tarô, a gente tem aqui uma orientação para leitura de passado, presente e futuro, para você jogar as suas cartinhas aqui em cima. No Bruxaria Verde, a gente vai ter tudo isso que eu falei, de introdução, feitiços, correspondências, equivalência, pedras, cristais, ervas. Ele vai tratar um pouquinho de outros temas também, mas ele tem uma linguagem simples, jovem e bastante introdutória. No Bruxaria e Tarô, a gente tem a leitura de tarô aplicada à bruxaria. Você vai sair jogando tarô? Talvez, vai da sua dedicação e de ler outros livros nossos também. Mas ele é um livro bastante introdutório. Ele usa como base para explicar o tarô Whitesmith reimaginado aqui pela própria autora, tá? As ilustrações podem ser usadas para qualquer tarô. Tarô 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, conjunto de 78 cartas, beleza? Não é um oráculo, tarô. Aqui a gente vai aprender o conceito básico, métodos de tiragem, significado de todas as cartas e alguns tipos de leitura e rituais que envolvem o tarô na bruxaria. Então eu indico aqui para vocês a coleçãozinha, ainda tem mais coisa para vir, não quero dar spoiler, mas logo logo chega mais um, tá? A coleçãozinha aqui da Lindsay Squire, Bruxaria Verde e Bruxaria e Tarô, beleza? E já que eu estava falando de tarô com vocês, vamos falar de oráculo agora, né? Trago aqui para vocês pela editora Pensamento o Oráculo Sagrado do Feminino Selvagem. Vou ler aqui, tá? Autoras Nikki Dewart e Elizabeth Marglin e ilustradora Jenny Kostek Shaw. As duas autoras, elas já escrevem comumente sobre sagrado feminino, assim como a ilustradora que é formada em artes, é dona de casa, esposa, mãe, mora nos Estados Unidos, assim como as autoras, também costuma ilustrar temas relacionados ao sagrado feminino. Nesse livro aqui, que vem dentro da caixinha, vocês já sabem que eu vou mostrar tudo, né? Caixinha, o livro grandão até. O livro traz uma descrição detalhada de cada uma dessas cartas do oráculo. Ele fala sobre arquétipos do feminino divididos em partes diferentes. Então eu vou mostrar para vocês as cartas para exemplificar melhor. Toda uma logística aqui do lado, gente. Vocês não estão vendo, mas está aqui embaixo, tá? As cartas têm o verso invernizado e a frente não, mais fácil de embaralhar e jogar. As cartas vão representar deusas, por exemplo, Amaterasu, a deusa da beleza e do sol no Japão. A gente tem aqui também partes de religião, a Bodhisattva, aqui ó, despertar. A gente também tem arquétipos como a musa de inspiração. E a gente tem elementos, representações como a baleia, que representa a memória. Essas cartas aqui desenhadas à mão, trabalho maravilhoso de ilustração. Todas elas muito lúdicas, podem ser usadas como um oráculo, podem ser usadas para meditação, podem ser usadas para tiragens para você, para outras pessoas, sempre falando do sagrado feminino, do feminino selvagem e do divino na mulher especificamente. Ah, mas eu sou homem, posso comprar, posso ler, posso jogar? Pode, né? Não tem nada a ver o fato de ser voltado para a mulher com o fato de você ser homem. Todo mundo é os dois. Homem e mulher convivem entre nós nas energias polares masculinas e femininas de acordo com todas as tradições místicas. A gente vai poder usar isso aqui para nossa própria sombra, de repente, nós homens. Ou a gente pode usar isso aqui para ler para outras pessoas, para quem, assim como eu, também é oraculista. Então a gente pode trabalhar sim esse livro.
Um livro que eu recomendo para todo mundo que pesquise Sagrado Feminino, Energia das Mulheres, para quem pesquisa tradições voltadas para o feminino, deusas e mitologia. Aqui no livro, para além das instruções, a gente vai ter uma descrição detalhada de cada uma das cartas, rituais que podem ser praticados, meditações que podem ser feitas e tipos de leitura. Recomendo bastante aqui o nosso livro, Oráculo Sagrado do Feminino Selvagem. Continuando os nossos lançamentos recentes, mudando da água para o vinho, chega de falar de oráculo, chega de falar de esoterismo, por enquanto. Vamos falar agora da editora Cultrix, com Stephen Falk, que é o nosso autor de Motivação Intrínseca, aqui para vocês, livrinho. Motivação Intrínseca do Stephen Falk. Quem é Stephen Falk? Stephen Falk é coach, executivo e treinador de líderes. Já treinou mais de 4.000 líderes em mais de 60 organizações e as suas ações, treinamentos, palestras já geraram valor de retorno em mais de 2 bilhões de dólares. Então pensa nessa grana, né? Então aqui nesse livro Motivação Intrínseca, o Stephen Falk apresenta pra gente 6 passos para amar seu trabalho e alcançar o sucesso como nunca antes. Primeiramente, tema principal do livro, motivação. Motivação intrínseca, de dentro para fora. O que te motiva? O que me motiva? Me motiva a fazer um bom trabalho, entregar uma coisinha legal aqui para vocês que estão me assistindo. O que motiva você que está me vendo? E aí? Ele vai falar que existem 2 tipos de motivação. A intrínseca, de dentro para fora, e a extrínseca, a motivação do ambiente, a motivação da empresa, a motivação do nosso pagamento, a motivação das nossas ambições. Elas vão sempre conviver, em maior ou menor escala, mas a gente tem que apostar muito mais na motivação intrínseca para a nossa própria plenitude, para que a gente desenvolva o melhor trabalho que a gente pode desenvolver e não o que esperam que a gente desenvolva. Para que a gente entenda se a gente de fato gosta daquilo que a gente está fazendo, se a gente pode conseguir uma mudança, se a gente pode conseguir uma melhoria. Ele é muito bom nisso e ele divide o livro em 3 partes, apresentando esses 6 passos, com cases de sucesso, exemplos de outras empresas, exemplos de treinamentos e dicas motivacionais em geral. Muito importante para líderes, para treinadores, gestores de equipe, pessoas que trabalham no RH, para presentear empresas e funcionários nas vendas corporativas, vocês podem indicar, deixar exposto esse livro aqui na seção de administração ou de liderança da loja de vocês, beleza? Bom, vamos aproveitar que eu estava falando sobre motivação e vamos continuar falando sobre isso, mas em um outro ponto de vista, em um outro âmbito. Trazendo aqui para vocês agora mais um livro da editora Cultrix, da Penny Pearce, que já é autora da casa. Dela a gente tem Frequência Vibracional e o Salto Quântico para o Cérebro Global, lançado em abril de 2024. Trago agora para vocês aqui o Transparência Espiritual, completando aí uma trilogia de obras da autora. O que a Penny Pearce fala que está ligado à motivação nesse livro? Ela fala sobre sermos transparentes, sermos motivados conosco mesmo. Não adianta nada eu entender as teorias de física quântica que ela apresenta na frequência vibracional, não adianta nada eu estar de acordo com os dias de hoje no salto quântico se eu não tenho a transparência espiritual. Vem cá, você pratica aquilo que você prega? Você só é bom na teoria e não é bom na prática? Ou vice-versa? A gente tem que se conhecer, conhecer a nossa proposta, estar a par da nossa motivação e praticar o bem e praticar a bondade conosco mesmo. Quem cuida de quem cuida? A gente, se não se cuida, cuida de quem? Se você não se ama, você vai amar quem? São alguns dos tópicos abordados aqui, entre tópicos um pouco mais profundos, porque a linguagem da Penny Pearce é um pouco mais profunda. Você precisa conhecer os seus conceitos básicos antes de embarcar nessa jornada. Não precisa, é claro, ter lido os outros 2 livros, pode ler fora de ordem, é ideal que leia, mas pode ler fora de ordem. Mas você tem que conhecer os conceitos básicos para embarcar aqui na transparência espiritual, para entender o que a gente precisa para se transformar, quais são as habilidades que se espera de uma pessoa no mundo moderno e no mundo que vai vir por aí, o que a gente precisa na nossa espiritualidade, independente de religiões, para ser alguém melhor. A Penny Pearce vai explicar no livro, vai deixar um questionamento e vai fazer com que a gente reflita. Livro de esoterismo, ou de psicologia, ou de física quântica, onde tiver melhor visibilidade na loja de vocês, junto com os outros livros aqui da Penny Pearce, beleza?
Bom, já que a gente estava falando de espiritualidade, vamos entrar em um outro tópico agora relacionado, que é a astrologia. Trazendo aqui mais um livro de outra autora que já é da casa, que é a Liz Greene. Trago aqui para vocês a Astrologia Oculta no livro vermelho de Carl Jung, uma jornada cósmica sobre mitos, arquétipos, daimons e deuses. Aqui para vocês. A gente já tem dela, também no mesma temática, Jung, o Astrólogo, o livro da capa verde, que a gente lançou tem um tempinho. Neste livro aqui, a gente tem uma reflexão sobre a obra de Carl Gustav Jung, um dos pais da psicanálise e da psicologia analítica, no seu livro vermelho, que é uma das suas obras, vocês devem ter visto aí na loja de vocês, um pouquinho pesado, grande, caro, bonito. É uma das obras que sintetiza os seus ensinamentos, já escrita aí e editada mais para o final de sua vida. O seu Jung já flertava com o misticismo, astrologia, tarô, correspondência, equivalência, arquétipos, desde o início do começo da sua teoria. Mas para o fim da vida ele vai ficando cada vez mais místico. Claro, isso não descredita o seu trabalho de psicologia analítica. Existe uma prática clínica que comprova as suas teorias. Isso só agrega em suas teorias e permite que os terapeutas e que os astrólogos que se inspiram em suas teorias explorem novos caminhos de cura pessoal ou de cura para os outros. Essa mandala, por exemplo, aqui, foi desenhada pelo próprio Jung, que está aqui na capa do livro. Alice Green, enquanto astróloga e estudante, vai pesquisar o que o Jung quer dizer com a simbologia, com as referências, com os arquétipos, onde a gente consegue encontrá-los na astrologia e no tarô e como a gente consegue trabalhá-los para melhorar o nosso próprio desenvolvimento e para se conhecer melhor antes de mais nada. Um livro cheio de referências bibliográficas de obras profundas e estudos do Carl Gustav Jung e também de astrologia. Recomendamos para quem estuda astrologia, trabalha com astrologia, para quem estuda psicologia e trabalha com psicologia e também para todo o público leigo, como eu, interessado em qualquer um desses dois temas. Beleza? De preferência, podem guardar metade do livro na seção de astrologia, metade na seção de psicologia. Onde vender mais, depois vocês deixam só naquela seção. Tá bom? Bom, vamos mudar de assunto agora e não vamos falar mais de esoterismo, não vamos falar mais de motivação, vamos falar de crime real, vamos falar de história da Itália, história dos Estados Unidos, investigação, máfia, perseguição policial, tudo isso numa ambiance quase de policial, thriller, mas num livro de não ficção. Aqui para vocês do Stephen Tolt, A Mão Negra, pela editora Cultrix. A guerra épica entre um detetive brilhante e o braço mais sanguinário da máfia italiana da história dos Estados Unidos. A gente tem aqui duas histórias que se entremeiam. A história da Mão Negra, que é um braço ou uma mão, piadinha infame à parte, da máfia italiana, a Camorra, muito atuante no sul da Itália, né, Calábria, Sicília, que foi para os Estados Unidos. A Mão Negra, ela existe desde 1750, mais ou menos os primeiros registros. E ela vai para os Estados Unidos junto com os primeiros imigrantes ali no século XVIII, XIX, quando a comunidade italiana nos Estados Unidos era muito pequena, 5 mil pessoas. E menos de 50 anos depois a gente já tem 500 mil pessoas italianas naturalizadas nos Estados Unidos. E a Mão Negra fica mais atuante. Eles viviam de pequenos golpes, golpes de sequestro falso, golpes de extorsão, ameaças, que às vezes se concretizavam para manter a fama da organização. Especula-se hoje que eram várias instituições e criminosos juntos trabalhando com esse nome para facilitar a identificação. Eles assinavam com uma mão pintada de tinta preta, por isso a Mão Negra, às vezes com caveiras, facas e adagas. O foco dos crimes era a comunidade italo-americana, que não tinha proteção policial, porque a força policial na época era composta basicamente por imigrantes irlandeses e alemães, além de alguns nativos americanos. Não nativos americanos não no sentido de indígenas, mas pessoas que nasceram nos Estados Unidos. E até que um dado momento ali para o século XX, já no começo, né, 1903, por aí, a gente tem a atuação de um policial, aí sim, italo-americano, naturalizado nos Estados Unidos, mas nascido na Itália, que é o Joe Petrosino.
Esse policial se mudou para os Estados Unidos quando era criança, trabalhou como engraxate, vendedor, fazia seus corres, até o momento em que ele entra para a força policial e é um dos primeiros policiais italo-americanos que decide proteger a sua própria comunidade e investigar os crimes da Mão Negra, que já estava matando, roubando, saqueando e botando fogo em casa de gente em troco de receber ou não receber propina. Então Joe Petrosino começa essa perseguição, o estilo da narrativa é um estilo jornalístico, mas é também policialesco, quase que como um romance policial, um thriller ou um podcast de crime real. Recomendo bastante que vocês leiam, entendam a relação dessa personagem, dessa figura com o crime, com a máfia e com a comunidade italo-americana dos Estados Unidos ali no início do século XX. História muito boa, capítulos muito fáceis de se compreender, uma linguagem muito acessível e um livro incrível. Beleza?